Dessa vez quem vai conversar com a gente é o André De Bastiani. Ele é coordenador do Rally da Safra, vai conversar com a gente um pouquinho sobre as estimativas de produção de soja aqui no Brasil, como é que é feito esse levantamento e o que a gente pode esperar para essa safra brasileira 24-25. Então, André, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Dia, Guilherme, satisfação estar com vocês aqui e poder trazer um pouco dos dados que a gente tem levantado a campo. André, a gente está ali prestes a começar mais uma edição do Rally das Safras, que gira o Brasil, gira essas lavouras para verificar esses desenvolvimentos. Hoje, quais que são as expectativas de vocês para a safra brasileira de soja? Bom, nossas equipes já estão no campo, começamos na segunda-feira, tem 2 equipes já rodando o Mato Grosso, uma equipe já rodando o Paraná, e a gente segue agora até junho percorrendo as lavouras, tanto para fazer a avaliação das lavouras de soja como as lavouras de milho. Ontem nós fizemos uma divulgação, né, que a gente chama aqui dos dados pré-rally, que é a expectativa que a gente tem ao ir a campo e para fazer a verificação em loco. E, de fato, a gente tem algumas condições aí que merecem bastante atenção. Vocês estavam falando há pouco a respeito do excesso de chuvas, né, no Mato Grosso, e que tem atrapalhado o plantio. Temos alguns problemas também no Rio Grande do Sul, por conta de estiagem, no Mato Grosso do Sul, no Paraná também. Mas, de forma geral, o que a gente está vendo é uma safra grande. Uma safra grande, acima de 170, estamos falando de 172,4 milhões de toneladas. Lembrando que a safra passada foi uma safra de 155,5 e a safra anterior, que havia sido a nossa safra recorde, 162. Ou seja, nós estamos falando de uma safra que são 10 milhões de toneladas acima do nosso último recorde, mesmo considerando todos os problemas que a gente já mencionou aqui. Então, a gente pode dizer sim que a gente está diante de uma safra muito grande e fica o desafio, né, não só de você fazer a operacionalização de colheita, por exemplo, no Mato Grosso, durante um momento de bastante umidade, mas também colher uma safra muito grande. Então, sem dúvida alguma, a gente vai colocar em teste aí nossos armazéns, a estrutura de secagem, nossa colheita e todo o transporte. E André, sempre que a gente fala de estimativas de produção, isso gera bastante dúvidas na cabeça dos produtores, especialmente para aqueles que estão vendo as suas lavouras enfrentando essas dificuldades, estão esperando perdas na sua produção. Explica para a gente, para o produtor que está acompanhando a gente também, como é que é feita essa estimativa, da onde que vem esse número de 172 milhões, como é que vocês chegaram nessa estimativa? Muito bem, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é área plantada. Esse é um dado importante da gente trabalhar aqui. Nós aqui na AgroConsult fazemos todo ano levantamento de área com base em imagem de satélite. Então a gente faz um escrutínio aqui em todas as áreas do Brasil. A gente tem identificado hoje todos os talhões de soja do Brasil e a gente faz nossas projeções em cima dessa base, que eu acho que ela é muito importante porque de fato é um número real que a gente trabalha. Para essa safra, a gente está indo para uma área de 47,5 milhões de hectares. A gente quase não cresce. Cresce muito pouco em relação à safra passada, são aí quase 700 mil hectares, mas é um crescimento que acontece em cima da área de milho-verão. Esse ano, em função de todos os custos de produção, você pega os produtores do Rio Grande do Sul, do Paraná, produtores de Minas Gerais, Bahia, todos eles reduziram as suas áreas de milho-verão para dar espaço à área de soja, que é uma cultura mais barata, né? Diante do momento de dificuldade financeira, foi um caminho que eles adotaram. Então, migrou a área para a soja e por isso que a gente tem esse crescimento. Então, o crescimento que a gente tem é pequeno e é um crescimento em cima da área de milho. E é importante notar também que a gente, de fato, muda o momento atual. A gente vinha crescendo área, se pegar os últimos 10 anos, a gente cresceu área 1,6 milhão de hectares por ano. Teve ano de 3 milhões de hectares de crescimento. Então, é um crescimento muito menor. Mas é um crescimento. E toda vez que a gente fala que a gente acrescenta 1 milhão de hectares na nossa área de soja, estamos falando aí de um potencial de produção a mais de 3,6 milhões de toneladas. Então, a gente tem que considerar que sim, a gente tem um potencial de produção muito grande por conta da área. Esse é o primeiro escrutínio que a gente faz aqui. O segundo diz respeito a acompanhar a condição de cada uma das regiões, desde o momento do plantio, e a gente tem que lembrar, Guilherme, que esse ano a gente plantou numa condição muito boa. Ano passado, vocês terem uma ideia, a gente fez um replantio no Brasil aí gigantesco. O próprio Mato Grosso foram mais de 1 milhão de hectares que a gente teve que replantar de área. Bahia, mais de 15% da área. Esse ano isso não aconteceu.
Então, mostra que a implantação das lavouras é boa. E o produtor sabe que uma vez que implantou bem a lavoura, já é meio caminho andado. A partir daí, vamos ver o desenvolvimento do clima. Clima outubro, novembro e ainda parte de dezembro foi bom para as lavouras. A gente teve uma boa condição de clima, o que permitiu um bom desenvolvimento. E aí começa a parte de campo. Por isso que a gente vai para campo agora, começamos em janeiro, vamos estar rodando, como eu falei, até junho aí, para as lavouras de milho, para que a gente vá a campo, consiga verificar stand das lavouras, consiga verificar peso de grão, que é muito importante, número de vagens, número de grão, condição fitossanitária. Então, é com base, Guilherme, em todas essas análises que a gente faz, tanto começando pela imagem de satélite, acompanhando início de plantio das lavouras, desenvolvimento inicial, indo a campo no momento de colheita para conseguir obter os dados, que a gente faz esse levantamento. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma metodologia que eu acho bem robusta, já são aí mais de 20 anos que a gente está aplicando essa metodologia, indo a campo todo ano, percorrendo mais de 80 mil quilômetros. Esse ano aqui foram mais de 2 mil fazendas que a gente visitou para fazer esse levantamento. Então, é um levantamento feito a campo que nos dá bastante segurança de trazer aqui essa ideia inicial para vocês. Agora, uma máxima, né, Guilherme? A safra só está concluída depois que entrou no armazém. Até esse ano alguém me corrigiu, né? Falei assim, André, mas ano passado já estava no armazém lá no Rio Grande do Sul e mesmo assim a gente perdeu. E de fato, tem muita coisa para acontecer até o final dessa colheita. Vamos acompanhar. Esse ponto é importante, né, André? Porque as equipes vão ficar rodando essas regiões produtoras e esses números podem e devem até sofrer mudanças, sofrer ajustes ao longo dessa temporada e desses trabalhos, né? Sem dúvida, pega agora a situação que a gente está vivenciando no Rio Grande do Sul. Mais de 20 dias aí de seca. Temos uma boa previsão de chuva para o final de semana. Se essas chuvas não ocorrem, e o mesmo serve para o Mato Grosso do Sul, a gente já vai ter que tirar a produção. Não tem como manter esses níveis de produtividade atual. Então, toda semana a gente vai ter que acompanhar como é que está o clima e depois ir a campo para verificar em loco qual foi o estrago ou ainda, né, qual está sendo a condição de colheita de cada região. E aí, quando é que a gente deve ter uma consolidação, os números finais divulgados aí pela Agroconsult, pelo Rally da Safra? Bom, um dos objetivos do Rally da Safra é trazer transparência em relação à estimativa de safra, né, o que está acontecendo no campo. Então, convido todo mundo a acompanhar o Rally pelas redes, pelas nossas redes, que lá a gente tem depoimentos de todas as regiões que a gente está passando e a gente está sempre atualizando os nossos dados. Conhecer mesmo o número final, a gente vai conhecer só em março, né, depois que a gente tiver boa parte da área colhida aí, lembrando que Bahia, o próprio Rio Grande do Sul, vão entrar em março a colheita, até o final de março. Então, mais no finalzinho de março, a gente vai ter uma noção maior. Mas eu diria que a gente tem uma expectativa boa para essa safra, assim. E olhando, André, um pouquinho para essas análises, para esse trabalho de campo, é importante a gente ressaltar, né, que tem equipes rodando o Brasil, todas as regiões, todos os estados, e indo realmente nas lavouras, né? É um trabalho a campo para verificar esse desenvolvimento, essa colheita, né? Muito bem lembrado. E acho que é bom ressaltar isso daqui. Nós não estamos fazendo estimativa de safra aqui no telefone, não, ou só pelo que os outros falam. A gente está indo no campo. A gente tem metodologia, a gente está coletando dados e metodologia que é utilizada já há mais de 20 anos. Então, por isso, acho que isso traz bastante segurança e a gente conseguir trazer um pouco do diagnóstico de cada uma das regiões. Porque pega, por exemplo, vou citar agora aqui o estado do Paraná. Se a gente pegar a condição do estado do Paraná esse ano, ela é muito manchada. Tem situações distintas. Uma coisa é a gente olhar para Maringá, por exemplo, mais ao norte, que sofreu com estiagem. Se você ir já em direção a Campo Mourão, a gente tem uma condição já diferente, condições melhores, lavouras. Já chega em Toledo de novo, a gente tem alguma situação de seca. E lembrando que pega o próprio Paraná, nós temos lavouras sendo colhidas agora e temos lavouras ainda entrando agora no ciclo reprodutivo. Então, existe uma diferença, variabilidade muito grande dentro dos estados. Não dá para tomar só um depoimento como verdadeiro. Tem que percorrer todo o estado, ponderar a participação de cada região do estado para você conseguir chegar nos dados finais. André, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esses dados de estimativas de safra e principalmente como é que se chega a essas estimativas, se chega a esses números. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, eu só agradeço a oportunidade, convido vocês aí a seguirem o Rally, vai ter muita informação boa que a gente vai estar compartilhando. Fico à disposição também aqui do Notícias Agrícolas para a gente voltar e passar novas atualizações. No mais, uma boa safra a todo mundo. André, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas atualizações dos números de produção aqui do Brasil. Um abraço e até a próxima. Até mais. Esse é o André Debastiani, coordenador do Rally das Safras, conversou com a gente para mostrar um pouquinho essas estimativas de safra de soja aqui no Brasil. Número inicial da Agroconsult, 172,4 milhões de toneladas, o que é 10 milhões de toneladas acima do último recorde de produção atingido em 2023. O André destacando que essas estimativas vêm bastante em cima do aumento de área plantada para essa temporada no Brasil, também o desenvolvimento das lavouras, boas condições de plantio na maior parte das regiões e já leva em consideração algumas dificuldades com o clima em diferentes regiões. Mas claro que esse número ainda vai ser atualizado conforme o desenvolvimento dessa safra, o avanço dos trabalhos de colheita. As equipes do Rally das Safras estão em campo neste momento, fazendo um giro por todas as regiões produtoras, todos os estados nacionais que têm essas lavouras de soja, e esses números vão sendo atualizados conforme o desenvolvimento de clima e dessas lavouras. O André está destacando, por exemplo, chuvas previstas para essa semana, para a próxima semana no Rio Grande do Sul. Se elas não acontecerem, esses números podem ser revisados. E aí, por aí vai, esses números ainda vão sofrer mudanças, mas neste momento, 172,4 milhões de toneladas estimadas para a safra de soja brasileira, o que é bastante acima do último recorde de produção registrado lá na safra de 2023.